Então, pessoal, na nossa aula hoje, nós vamos utilizar um dispositivo bastante empregado para testar a condução de corrente elétrica nos materiais. Ele é formado por uma lâmpada, essa lâmpada está conectada a uma fonte de energia. Neste caso, eu vou usar a corrente alternada, porque a lâmpada tem uma potência um pouquinho maior, mas se eu poderia utilizar, por exemplo, um LED e uma fonte diferente, como uma pilha ou uma bateria, para testar a condutividade. Do outro lado da minha lâmpada, eu tenho conectores ligados a eletrodos. Esses eletrodos vão ser inseridos num recipiente com determinados materiais para observar se eles conduzem eletricidade. Uma vez conduzindo, eu consigo fechar o meu circuito e a lâmpada vai acender. Então, vamos observar o comportamento de alguns materiais? Nós vamos iniciar nossa atividade experimental testando o próprio fio de cobre. Ó. Se nós encostarmos um fiozinho no outro, a lâmpada prontamente se acende. Isso porque os metais são bons condutores de eletricidade. Posso fazer isso no prego, por exemplo, ó, e vou perceber a lâmpada acendendo também. Mas isso não acontece se eu encosto meu fio de cobre no plástico que o reveste, porque os plásticos não são bons condutores. E aí eu posso verificar isso, por exemplo, na borracha, na rolha, também não é um bom condutor. E isso nos faz entender por que os nossos fios são normalmente de cobre, mas revestidos de plástico para nos dar uma certa segurança. A água que eu estou usando aqui é uma água de laboratório, ele não tem minerais. Então, na verdade, é uma água que não conduz eletricidade. A água da torneira pode fazer uma pequena diferença porque ela tem minerais, ela tem outras substâncias misturadas, mas a água pura não conduz eletricidade. Agora nós vamos testar algumas substâncias no seu estado sólido para observar se eles conduzem eletricidade. A primeira substância é o cloreto de sódio, conhecido sal de cozinha. Se nós colocarmos os eletrodos aqui, a gente percebe, ó, que não conduz eletricidade. O cloreto de sódio, no seu estado sólido, ele não conduz eletricidade. Mas observe o que acontece quando nós adicionamos nesse sistema água. Quando a gente adiciona água, a nossa lâmpada acende. Interessante, né? Porque no seu estado sólido não existe condução elétrica. Será que isso acontece com o açúcar também, que é tão parecido com o cloreto de sódio, aparentemente? O açúcar que eu estou usando aqui é o açúcar mascavo, por isso ele é o mais escurinho. E a gente vai testar se ele conduz eletricidade. Vamos lá? No seu estado sólido, ele não conduz eletricidade, da mesma forma que o cloreto de sódio. Será que se nós adicionarmos água, isso vai acontecer? Vamos colocar de novo o eletrodo. Não acontece nada. Então, a gente já consegue perceber que essas duas substâncias têm estruturas bem diferentes. Exatamente por isso, pela sua estrutura atômica, a organização dos átomos dentro dessas estruturas podem nos dizer por que um conduz eletricidade e outro não em solução aquosa. Nossa próxima substância a ser testada é o cromato de potássio, tem essa cor bonita, amarela. Se nós encostarmos aqui os eletrodos no seu estado sólido, ele não conduz eletricidade. Vamos fazer o teste com água? Adicionamos água. Agora vamos ver se ele conduz eletricidade. Sim, o cromato também conduz eletricidade em solução aquosa, na presença de água. Será que isso acontece também com sulfato de cobre? Vamos observar? Vou colocar aqui no seu estado sólido. Não conduz eletricidade. Vamos adicionar água.
Sim. Observem que numa intensidade diferente, mas o sulfato de cobre está conduzindo eletricidade. E, por último, vamos testar o carbonato de cálcio. No seu estado sólido, não conduz eletricidade. Vamos observar se na presença de água ele conduz. Não conduz eletricidade no seu estado sólido. Então, a partir desses resultados, a gente pode fazer uma separação de materiais. Quem conduz, quem não conduz, se conduz no estado sólido, se conduz na presença de água e se não conduz de forma alguma. Vamos organizar uma tabela? Agora que nós conseguimos realizar nosso experimento, vamos organizar os dados coletados para chegarmos a uma conclusão com respeito ao tipo de ligação que existe entre essas substâncias. Nós iniciamos nosso experimento com cobre, os fios de cobre são formados somente por átomos de cobre e no seu estado sólido eles são muito bons condutores de eletricidade. A questão é que tipo de ligação existe entre os átomos de cobre que permite que eles sejam bons condutores de eletricidade. O prego, ele é formado por átomos de ferro e acabam tendo características muito parecidas com o cobre, né? Eles conduzem eletricidade no seu estado sólido. Só encostar o eletrodo ele já conduz eletricidade. Ele é um metal também, um metal de transição. Por que o ferro tem essa facilidade de conduzir eletricidade? Será que todos os metais de transição conseguem fazer isso? Será que os metais chamados alcalinos ou alcalinos terrosos também conseguem conduzir eletricidade no seu estado sólido? Outro material que nós testamos foi o plástico, que é o revestimento do fio de cobre. Nós observamos que ele não conduz eletricidade no seu estado sólido. Ele é um mau condutor de eletricidade. Mas que tipo de ligação existe no plástico? Qual é a fórmula química do plástico? Qual é a sua origem? Será que todo plástico é um mau condutor de eletricidade? Então, vocês vão pesquisar para completar a nossa tabela. Depois nós vimos alguns tipos de sais, sulfato de cobre, sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, o carbonato, o cromato de potássio, e nós vimos que essas substâncias não conduzem eletricidade no seu estado sólido. São diferentes dos metais, têm outras características, portanto, eles têm ligações completamente diferentes. Que tipo de ligação existe nesses compostos? A gente vai descobrir que fórmula química eles têm para a partir daí conseguir propor uma justificativa do porquê que eles só conduzem eletricidade no seu estado aquoso, quando eu adiciono água. Aí nós vimos que o açúcar, ele não conduz nem no seu estado sólido, nem no seu estado aquoso. Que tipo de ligação existe no açúcar que faz com que ele não seja um bom condutor de eletricidade? Nós vimos que a água não conduz eletricidade, mas a água pura, a água com minerais é diferente. O que faz os minerais dentro da água que permitem a condutividade elétrica? E aí a gente vai lembrar que a água do mar, por exemplo, é um bom condutor, tanto que em dias de tempestade, de chuva, você não pode ficar dentro da água do mar, porque é muito perigoso, ele atrai os raios. Então, o que há de diferente entre a água pura e a água com minerais? E a borracha? Como é produzida a borracha? Que fórmula química representa a borracha? Por que ele não conduz eletricidade? Será que nenhum tipo de borracha conduz? Então, vocês vão fazer pesquisa sobre esses materiais, buscar a sua fórmula química, sua origem, e a partir dessas informações, vocês vão chegar à conclusão das ligações que existem nesses compostos e por que
Como que você justifica o fato deles conduzirem ou não eletricidade? Até a próxima aula!